Eu sou a professora Cida Silva, pedagoga e psicóloga, mais de 20 anos alfabetizando pessoas com deficiência visual e trabalhando com curso de formação para professores, pedagogos e profissionais em geral. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que têm visitado o canal e peço de antemão que curtam, que dê o seu joinha e que compartilhe esse vídeo e os demais com as pessoas que vocês conhecem. Hoje eu estou aqui para responder alguns questionamentos de algumas pessoas que têm me perguntado. É o seguinte, tem muitos professores, muitos pedagogos que estão se sentindo inseguros e estão querendo saber algumas dicas para trabalhar com alunos com deficiência visual. Então, hoje eu estou aqui para conversar rapidinho com vocês. Primeiramente, para você trabalhar com um deficiente visual, é necessário que você goste do que você está fazendo, que você identifique com essa pessoa, que você goste do braille, que você seja uma pessoa sensível, transparente. Depois, é necessário que você transmita segurança, que você domine esse sistema para que o aluno possa se sentir seguro com os seus ensinamentos. O braille, ele não é difícil, ele é um código universal que para vocês videntes, vocês vão utilizar a visão. Mas para nós com deficiência visual sempre será o tato. Então, ao receber um aluno, seja ele criança na educação infantil, seja ele na adolescência ou adulto, é necessário que você faça um diagnóstico de como é o tato deste aluno, desta pessoa, Que você saiba se ele tem noção de lateralidade, se ele tem orientação mobilidade, como é o tato dele, qual é a noção de tempo e de espaço. Sim, porque ele vai precisar escrever numa reglete, que é isso aqui, vai precisar segurar no punção, vai precisar escrever dentro de uma cela braille, que é um quadrinho bem pequeno. E se ele não tiver essa noção, você vai ter que fazer outros trabalhos antes de ensinar o braille. É importante que você trabalhe com ele essa questão do tato, mas não é ficar muito tempo desenvolvendo o tato se ele já tem o tato desenvolvido. A pessoa com deficiência visual, se ela não tem um déficit de aprendizagem, se o problema dela não é cognitivo também, ela pode aprender rapidinho e desenvolver tanto quanto um aluno vidente, o aluno que enxerga. Portanto, a aprendizagem deste aluno vai depender de você, da sua conduta, do seu estímulo, da sua organização de tempo. Então, é necessário que você apresente ele a reglete, que ele pegue, conta quantas linhas tem na reglete, apresente o punção. Se for uma criança, lá na educação infantil, ele não saberá ainda escrever dentro de uma cela braille. Então, você vai ter que trabalhar com ele a leitura, o conhecimento de uma cela braille. Essa aqui, por exemplo, é uma cela braille. Eu estou com a cela braille aqui com 6 pontos. E se ele é criança, ele vai trabalhar o braille na posição de leitura, como se ele estivesse lendo. Você vai trabalhar com ele como se ele estivesse lendo. Aqui nós temos a cela braille, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai aprender a localização desses pontos como se ele estivesse lendo. Isso na educação infantil. Agora, se ele já tem um tato desenvolvido, se ele já é uma pessoa que já domina essa lateralidade, a questão de espaço,
se o tato dele já é desenvolvido, você já pode passar para a reglete. Lembrando que na reglete a gente vai escrever da direita para a esquerda, 1, 2, 3. O que é 1? O que é 1 à esquerda quando lê? Quando escrevemos, ele vai ser 1 à direita. Por quê? Porque quando retira da reglete, vai virar e a gente vai ler. O relevo vai ficar para cima. Então, tem muita gente hoje falando da reglete positiva. É aquela reglete que você escreve do mesmo lado que se lê, ou seja, da esquerda para a direita. Na minha experiência de braille, eu aprendi o braille aos 7 anos de idade, eu não gosto muito da reglete positiva. Não, por quê? Porque para as pessoas que enxergam é muito bom, mas se tratando da gente com deficiência visual, os pontos às vezes saem um pouco apagados. E dependendo do tato da pessoa, ela não vai conseguir identificar essas letras. Então, às vezes a pessoa vidente consegue, mas o tato não. Então, que me desculpem os professores, as pessoas que enxergam, mas o braille, ele foi criado exatamente para promover a aprendizagem, o bem-estar da pessoa com deficiência visual, ou seja, dos cegos. Então, a gente tem que proporcionar o melhor para o cego. Então, assim, para as pessoas que enxergam, a reglete positiva eu acho ótima, mas para nós que somos deficientes visuais, nem tanto, né? Talvez quem tenha o tato bem desenvolvido como o meu, que foi estimulado bem cedo, eu consigo. Mas talvez quem ainda tem o tato comprometido, que está na fase de desenvolvimento, vai ter essa dificuldade. Então, o que eu vou fazer? Geralmente, se a pessoa já domina, eu vou trabalhar com ele os 6 pontos. 1, 2, 3. À direita, dentro do mesmo quadrinho, da mesma cela à esquerda, 4, 5, 6. E aí eu vou fazendo uma linha disso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazendo a linha toda até a pessoa poder, ó. Lembrando que esse dedinho indicador da mão esquerda vai orientando. Ah, e alguém me pergunta, mas Cida, e se a pessoa for canhota? Não tem problema, a mão esquerda vai fazendo e a direita vai conduzindo. É só questão de trocar de mão. Então, estamos preenchendo 6 pontinhos. Nisso que preencheu 6 pontinhos, lembrando, eu comecei da direita para a esquerda. Tiro da reglete, viro e aqui está o relevo para cima. Aí a pessoa vai passando o dedinho e percebendo os quadrinhos ou celinhas todas preenchidas. A partir dela dominar esses 6 pontinhos, aí você vai alfabetizando normalmente. Vai trabalhando letra por letra, vamos fazer uma linha de A. Aí, nisso que fez uma linha de A, ela tira, percebe com o dedinho. Outra coisa, gente, é importante quem está alfabetizando uma pessoa com deficiência visual que tenha muita paciência, que às vezes o processo é lento, às vezes a pessoa demora para identificar os pontos e se a pessoa não tiver paciência, vai atrapalhar esse processo, vai dificultar esse processo. Então, o requisito principal para quem quer alfabetizar uma pessoa com deficiência visual é paciência. E todos os dias
você ir trabalhando as letras. À medida que for vencendo o conhecimento de uma letra, vai passando para outra, depois vai trabalhando sílabas, palavras, né? Às vezes a família não sabe o braille, é importante que você mande tarefa para ele treinar em casa, que você, se você tiver condições de ensinar alguém da família junto, para poder fazer tarefa, para estimular a criança ou a pessoa em casa, porque braille é questão de treino, é questão de treino. Não, você não pode dar braille para uma pessoa uma vez na semana e ele ficar sem treinar até na outra semana. Esse treino, esse aprendizado, ele é diário, ele é constante. É algo que tem que ser feito na escola, pelo professor, na sala de recurso, em casa. Então, é bom você fazer uma caixinha de palavras na sala. É bom você mandar palavras para casa para ele ler. E lembrando que você nunca deve falar as palavras, porque geralmente a pessoa com deficiência visual, ele tem uma memória muito boa. Tem pessoas que você fala para ele, ele decora, você pensa que ele aprendeu e na verdade ele está decorando, ele está falando o que ele ouviu de você. Então, quais as dicas principais para alfabetizar uma pessoa com deficiência visual? Gostar do braille, ter paciência, ser sensível e transparente. O que é sensível e transparente? É a pessoa não ficar camuflando, sabe? Nós temos a deficiência visual, mas nós percebemos muito fácil o comportamento das pessoas, o que as pessoas às vezes estão querendo dizer entre linhas. E se esse aluno não tem confiança em quem está ensinando, então não vai ter uma empatia e a aprendizagem vai tornar mais difícil, sabe? Então, o primeiro requisito é esse, é ter empatia entre professor e aluno. Saber o braille, gostar do que faz, ter paciência, treinar letras por letras, tanto na escrita como na leitura. Se ele tem todos os requisitos já formado, tato, orientação, mobilidade, no sentido de conhecer a lateralidade, o tempo, questão de limite, trabalhar leitura e escrita simultaneamente, né? E se for criança na educação infantil, é você trabalhar a lateralidade, trabalhar o tato, a audição, o olfato, todos os sentidos, a coordenação motora, principalmente. Quando eu falo em orientação mobilidade, gente, não é questão de locomover com a bengala, é questão da coordenação motora. É de conhecer o espaço onde está. Se ele não conhece, você tem que desenvolver essa habilidade nele, de conhecer a sua sala, saber quantas janelas tem, quantas portas tem, quantos armários, onde estão as cadeiras. É necessário que todos os equipamentos estejam nos locais certos, nada no meio do caminho, que isso seja uma rotina para que ele desenvolva autonomia. Tem aí algumas dicas que eu passei. Alguma dúvida eu estou à disposição, só vocês deixarem aqui no canal. A todos vocês, meu muito obrigado. Não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar. E estou por aqui. Beijos da professora Cida Silva.